Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui. Claro, cada dia tem um anúncio. Por exemplo, esses dias nós estávamos orando pelo cunhado do irmão Inácio, e só que teve um acidente e ele veio a falecer. Ontem ele faleceu e vai ser enterrado amanhã. Machucou muito, bastante, né? Caiu de um andaime e acabou que fraturou a cabeça, deu uma fratura na cabeça, quebrou acho que 7 costelas, perfurou o pulmão, e então não teve jeito. Mas Deus sabe todas as coisas. Muitas vezes é claro que a gente sempre ora, a gente que tem esse conhecimento hoje de uma mensagem de um profeta, a gente sempre, hoje Deus nos deu um entendimento melhor para entender as coisas, né? Porque antigamente, ainda mais através dos pentecostais, qualquer um que chegava a ir orar e queria, forçando a Deus a curar a pessoa. Mas hoje nós não temos esse entendimento. O entendimento nosso hoje é diferente. Nós nunca queremos que isso aconteça. Nós queremos que aconteça segundo a vontade de Deus. Amém. Muitas pessoas às vezes não são curadas, e outras ficam sofrendo o tempo todo. Exatamente, está escrito, eu creio que nessa própria mensagem que chegou e outras mensagens, o problema é pecado não confessado. Às vezes a pessoa nunca conserta a vida e quer cura. Não tem jeito. Isso é um lado, né, irmão? Porque muitas pessoas às vezes não são curadas e Deus sabe. Deus sabe, às vezes não é porque a pessoa não é eleita e nem tem problema de pecado. Mas às vezes, se aquela pessoa é curada, ela vai ficar vaidosa e Deus sabe, então Deus não... Tá? Tudo isso acontece. Mas muitas pessoas às vezes não são curadas porque tem pecado encoberto e não confessa. Quem já leu a mensagem falando sobre isso? Quem já leu? Pois é, tá vendo? Pois é. Então essas coisas, não sei se é nessa ou em outra, o profeta diz o seguinte: você pode derramar um litro de azeite na cabeça da pessoa, não vai resolver nada. Não vai resolver nada, porque o problema é que está escondido, sabe? Hoje, é claro que nós temos uma mensagem reveladora, né, que foi revelada por Deus, mas nós não temos o homem, a pessoa chamada William Branham, vivo. Porque naquele tempo mostrou isso, né? Às vezes a pessoa insistia em ser curado, mas ali estava Deus numa carne humana que podia revelar aquilo que a pessoa tinha feito há anos atrás. E aquilo era consertado, sabe? Mas às vezes a pessoa, se não fosse aquilo, se não fosse Deus ali, diante da... Era claro que o homem é o homem, mas Deus estava ali. Sabe? Às vezes a pessoa insistia, não, mas eu te vejo já tá tantos anos atrás fazendo isso, isso e isso. Pronto, aí. Mas a pessoa mesmo ali, não ia falar nunca, mas Deus sabe tudo. Deus não deixa nada escondido. Deus revela o segredo, principalmente se for um eleito. Você sabe que um eleito não vai sair daqui devendo nada. Mas quem não é eleito vai sair daqui devendo tudo. Sabe? Eu estava lendo aqui, uma parte aqui, o profeta falando sobre Elvis Presley, a dívida dele, sabe? A dívida dele é maior do que a de Judas. Já pensou? A dívida dele. Quinta-feira eu estava pregando aqui, falando sobre aquela mulher que depois chegou diante do pastor dela e falou: você me enganou. E não enganou só ela não enganou a todo mundo que ele pregou. Elvis Presley mandou muitas almas para o inferno através da maneira dele. Ele era um pentecostal.
E ele foi considerado como um cristão antes. E aí o profeta diz que ele mandou milhões de almas para o inferno. Antes de ler, deixa eu ler, que isso aí pode ajudar a todos nós, né? Aqui na mensagem Vida, eu quero ler esse parágrafo aqui, 84, só para os irmãos verem uma coisa, porque nós, principalmente a gente que tem entendimento da Bíblia, e sabe que existe um Deus, e esse Deus é juiz, esse Deus não deixa nada passar, então a gente fica preocupado, então prega para mim, prego para vocês e prego para quem quer ouvir a verdade, não é ficar enrolando, não, pregando para mim, sabendo que a responsabilidade de um lugar como esse aqui é muito grande, e a gente tem que mostrar isso. Aqui no 84 da Mensagem Vida diz assim: e eu imagino naquele dia quando o sol deixar de brilhar e todo o tempo parar e se derreter na eternidade. Eu imagino o Elvis Presley se agitando todo naquela manhã, com certeza o suficiente, sim. O disco será uma realidade quando ele ouvir a lamúria de milhões de almas que ele mandou para o inferno. Que ele mandou para o inferno. Vendo? Foi ele que mandou. Com aquilo que ele estava fazendo, porque ele foi um enganador. Ele era um pentecostal, ele era da Assembleia de Deus. Ele foi um enganador, porque como eu estava falando sobre o cachaceiro tudo bem, todo mundo sabe, ele já sabe que está bebendo cachaça, se ele continuar, ele está marchando para aquele lugar. Mas o que vem na igreja, achando que é crente, enganando a nós mesmos enganando a nós. Você já pensou uma coisa dessa? Para depois, quando a morte, como eu preguei aqui na quinta-feira, quando a alma que deixa a pessoa, porque quando a pessoa começa a não obedecer a Deus, a alma o deixa só. Ela vai e espera o dia da morte. No dia da morte ela volta. Ela volta e vai cobrar aquele tempo que eu e você teve oportunidade. Que essa vida hoje, nós sabemos que essa vida aqui não é tão boa, mas ao mesmo tempo é tão boa que me dá oportunidade para arrepender. Para mim e você. Então ela é boa demais porque está me dando oportunidade para mim colocar minha vida em ordem para sair daqui salvo. Então vamos aqui. É claro que minha pregação não vai ser isso, né? É outra coisa. Mas deixa eu continuar aqui. Então diz aqui, ouvi a lamúria de milhões de almas que ele mandou para o inferno. As 30 peças de prata que Judas traiu caindo na travessa, será um divertimento comparando com o julgamento de Elvis Presley naquela manhã. Pois Judas fez aquilo para que as escrituras se cumprissem para redimir o homem. Mas Elvis Presley perverteu a coisa correta quando ele era um cristão e vendeu sua primogenitura por 1 milhão de almas no inferno. Deu para entender, irmãos? Então é isso que vai ajudar a gente, ajuda a gente a sair daqui melhor do que nós entramos. Se nós entramos, porque às vezes a gente entra aqui na igreja preocupado com coisa lá fora, mas preocupa com sua alma. Preocupa com a sua alma que um dia vai ter que sair daqui e ir para um lugar pior do que esse mundo. E eu vou preocupar com a minha, e estou preocupado com as suas também, porque eu estou pregando a verdade. É para isso, para livrar vocês do inferno. E não só quem está aqui, mas quem está ouvindo e que vai ouvir através da internet. E deve ouvir também através de outros pregadores que pregam a verdade. Muitas pessoas estão ouvindo. Então, é uma coisa, nós estamos aqui exatamente para isso. E saber disso. Nós viemos na igreja para respeitar a palavra de Deus.
Quando nós respeitamos a palavra, nós estamos respeitando a Deus. Porque Deus é Espírito e Deus é a palavra. Então, estamos aqui para isso. Para ter essa garantia que a nossa alma está segura, né? Então, vamos aqui. Os pedidos que estão aqui. Nós vamos continuar orando. Também pelo irmão Joaquim, que o irmão evangelista sempre vai lá no João Molevade, ele nem está vindo aqui, sabe? Vamos orar para Deus ajudar o irmão Joaquim, sabe? É um homem, um cristão, mas ele não consegue, não está conseguindo vir aqui. Mas nós vamos orar por ele, orar por todos os irmãos de lá também, irmã Sebastiana também, e todos os irmãos ali como é que chama? Esqueci o nome. Nova Contagem. Irmão Divino, nós vamos continuar orando por ele. E irmão Daniel também vai fazer, daqui a uns dias, fazer cirurgia. Nós vamos continuar orando. Irmão Sebastião, o irmão Nazareno e família, ele sempre está pedindo oração. Nós vamos continuar orando por ele. Há pouco tempo parece que ele deu um infarto, então nós vamos continuar orando por ele, o irmão Nazareno. Aqui tem também outro pedido de oração para Geralda, a avó da irmã Vitória, que está internada entre a vida e a morte. Os médicos disseram que já fizeram tudo o que podiam. Então ela está pedindo oração pela avó. Claro, assim, eu creio que ela não é uma cristã, mas a primeira coisa que a gente deve pedir também é salvação. Salvação, sabe? Porque cura é o caso aí. Às vezes a pessoa quer ser curada, mas depois vai ser pior do que, ou vai fazer pior do que estava fazendo, né? Então nós vamos orar e pedir a Deus, né? Irmã Leide Mais está passando por alguns exames para procedimento cirúrgico. E também oração para Eliezer, que está fazendo aniversário hoje. Nós vamos orar também por ele também, né? Então, saem esses pedidos aqui e nós vamos agora ler a Bíblia. Vamos reverenciar essa palavra. Hoje nós vamos falar de um assunto. Nossa vida é perecível, mas a vida de Deus é eterna, tá? Mas a nossa é perecível, é por isso que nós precisamos dele. Que a nossa é perecível, nós precisamos, tanto que o novo nascimento é isso, é receber a vida dele. E para receber a vida dele, nós temos que mudar de vida. Nós temos que ser cristã, verdadeiro, sabe? Para poder a vida dele vir sobre nós. Então vamos ler a primeira escritura, que é Hebreus 7, verso 1 a 3. E depois nós vamos orar. Deixa eu voltar aqui, Hebreus 7, do verso 1 ao 3. E está escrito assim. Tem muita escritura aqui, eu não sei se vou dar conta de ler todas depois, mas vamos aqui, essa primeira. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, o que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar por isso, pelas nossas vidas, por esses pedidos aqui, pedir a Deus que nos ajuda. Eu sempre peço por vocês todos os dias, peço por mim, peço pela minha família, e vamos continuar orando uns pelos outros. Senhor Deus, graças te damos, Senhor,
por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Meu Deus, oportunidade essa que amanhã pode ser tarde demais. Hoje nós temos essa oportunidade. Amanhã nós não sabemos o que vai acontecer, Senhor. Meu Deus, quantas pessoas hoje já morreram? Quantas pessoas hoje estão já no caixão, esperando para ir para o pó da terra, Senhor. Mas nós ainda estamos aqui, Senhor, para agradecer ao Senhor pela salvação, pelo sacrifício que o Senhor fez ali na cruz do Calvário, para salvar a humanidade, Pai. Meu Deus, o Senhor sofreu tanto ali, por amor a nós. Meu Deus, e o que nós estamos fazendo, Senhor? Nós não fazemos nada. Meu Deus, mas nós estamos aqui para pedir misericórdia a Ti, Senhor, nesta hora tão tardia, vendo que tudo está acabando, o mundo está acabando. Meu Deus, os valores estão acabando. Meu Deus, os homens que pregam a palavra, Senhor Deus, eles estão fazendo da palavra uma coxa de retalho. Eles não estão valorizando mais a palavra, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós nesse mundo, Senhor. E olhe por cada um dos Teus filhos. Olhe pelos jovens, pelas crianças também, Senhor, que já nasceram e que vão nascer. Senhor, toma conta dessas crianças, Senhor. No mundo como esse, ajuda os seus pais a ajudar essas crianças, ensinar elas o caminho verdadeiro, Senhor. Mostrar para elas, Senhor Deus, o que o Senhor está fazendo hoje, para que eles possam aceitar. Quem sabe, meu Deus, ainda dura mais alguns dias. Meu Deus, quem sabe eles serão testemunha dessa verdade aqui na terra, Senhor. Assim nós entregamos todo em Tuas mãos, Pai. Meu Deus, aqui está esses pedidos, Senhor. Meu Deus, nós citamos os nomes dos irmãos, das irmãs, que vai fazer cirurgia, outros esperam por exames, Senhor. Meu Deus, Senhor, e outros estão esperando, meu Deus, para que as coisas que foram feitas, Senhor, meu Deus, que isso venha, Senhor Deus, a ser cicatrizado, como o próprio irmão divino, Senhor. Nós esperamos, Senhor Deus, que o Senhor dará a ele a cura, Senhor, que toda enfermidade que saia dele, Pai, meu Deus, e que ele seja como ele sempre está aqui, vindo, Senhor, provando que a enfermidade não faz ele parar, mas a graça do Senhor está sempre estendida sobre ele, para vir louvar o Teu nome, Senhor. Meu Deus, ajuda ele, ajuda todos os irmãos, Pai, que nós citamos o nome, Senhor. Meu Deus, também o Eliezer, Senhor, que está fazendo aniversário. Ó Deus, ajuda ele, Senhor, o menino ainda novo, Senhor. Meu Deus, casou agora há poucos dias, ajuda esse casal, Pai, abençoa esse casal também, Senhor. Meu Deus, dá a eles a Tua graça para viver uma vida diante de Ti, que o Senhor pode olhar e dizer assim: ali está um casal que me agrada. Ajuda eles, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, também a família, Senhor, desse rapaz que morreu, ajuda essa família, Senhor. É tão difícil, Senhor, perder um membro na família. Senhor, dá a eles força, Senhor. Meu Deus, para essa luta daqui para frente, Senhor. Ajuda eles, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, e ajuda nós também, Senhor, que vamos ouvir a Tua palavra. Principalmente eu, Senhor, que tenho que transmitir a Tua palavra. Me ajuda mais uma vez, Senhor, falar somente aquilo que o Senhor já tem falado. Que eu seja apenas um repetidor da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, tira toda a iniquidade de nós, Senhor. E limpa os nossos corações, para que o Senhor possa habitar conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós Te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu ia até pregar um outro assunto, eu estava todo assim, já programado para pregar. Mas aí eu conversando, eu creio que anteontem ou ontem, não sei,
mas minha esposa, nós deitamos antes, aí nós fomos conversar sobre a Bíblia, sobre os acontecimentos, né? E aí eu peguei a Bíblia, nós pegamos uma mensagem, principalmente essa mensagem, quem é esse Melquisedeque? E aí nós começamos, ela fazendo umas perguntas para mim, eu comecei a responder para ela, e quase que foi uma pregação para nós lá, nós dois, e aí eu resolvi mudar a minha pregação, que eu ia pregar, e para pregar esse assunto aqui, que eu achei também muito interessante para nós, para todo mundo ouvir, né? Algo que eu creio que todos nós devemos ouvir, e a outra, o dia que Deus quiser, a gente fala sobre ela, né? Aqui, por exemplo, nós vamos tocar em várias escrituras. Uma delas que eu anotei, e eu quero ler aqui. Eu quero ler, eu creio que só 2 Coríntios tem várias aqui, mas eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Aqui também é um dos assuntos que nós vamos entrar. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18, que está escrito assim, ó. Deixa eu voltar aqui, que é muito importante para nós conhecer essas verdades, sabe, irmão? E saber realmente o que Deus fez por nós, tá? Porque, na verdade, assim, um fala uma coisa, outra, mas vamos ver mais profundo esse assunto, né? Então, 4, a partir do 16 a 18, que está escrito assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não veem são eternas. Tudo que nós devemos entender hoje, não é como antigamente, antes da gente conhecer a mensagem, era diferente. A gente via as coisas mais superficial, coisas mais externas. Hoje nós ouvimos e vimos coisa mais profunda lá da eternidade, coisa que nós não conhecíamos. E como no caso aqui, às vezes a gente lia, essa escritura que eu li, havia um homem lá no interior, lá na roça, um homem que nem sabia ler direito. Eu lembro, eu creio que, não sei se foi a minha própria sogra, antes de conhecer a mensagem. Então havia esse homem lá, e ele falava, essa escritura, esse aqui é Deus. As pessoas, não, isso não é Deus, não. Ele falou, não, é Deus, isso aí é Deus. Melquisedeque é Deus. Sabe? Mas a ignorância religiosa não deixava que as pessoas crescessem. Porque quem tira a verdade das pessoas as pessoas, principalmente quem prega, que não conhece nada, tira aquela verdade e coloca uma mentira, e a pessoa segue com aquela mentira. Se vier mais uma geração, aquele mentiroso conta aquela mentira para outro, para o filho dele, daquele filho conta para o neto, e o neto para o bisneto, e aquela mentira segue em frente. Mas graças a Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, todas as mentiras saíram e a verdade ficou. Então nós temos a verdade da Bíblia diante de nós. Se nós vamos seguir o caminho errado, é porque nós queremos. Porque nós temos a verdade diante de nós. E é por isso que ela está sendo pregada. Que nós não sabemos se vai ser pregada 1 mês, 2 meses, 1 ano, ou mais. Não sabemos, mas que ela está sendo pregada, ela está. Sabe? Então, o que nós, por exemplo, podemos voltar lá em Gênesis também, lá em Gênesis capítulo 1, não preciso nem de eu ler, mas a escritura lá, Gênesis capítulo 1, verso 26 ali,
Quando Deus, porque, irmãos, o que nós entendemos hoje é diferente daquilo, porque ali nós misturamos as coisas. Gênesis 1 com Gênesis 2 nós misturamos tudo, mas não é assim. Gênesis 1 é uma criação que Deus criou e foi descansar dela. Ele descansou daquela criação. Mas Gênesis 2, quando ele colocou o homem na terra, ele não estava descansando. Jesus mesmo falou quando ele chegou aqui: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. De Gênesis 2 para cá, ele não descansou. É claro que ele, num sentido, ele descansou na cruz, quando ele morreu e salvou a humanidade. Não precisa dele vir na cruz mais, porque ele já pagou o preço. Mas ali começa a redenção de Gênesis 2 para cá. E Adão foi o primeiro a ser colocado dentro da redenção. Porque ele é uma pessoa redimível. E eu creio que eu, vocês, nós somos também. Amém. Então por isso nós aceitamos a verdade. Se você não é redimível, você jamais conhecerá a verdade, ou pode conhecer, mas não aceita. Conhecer, irmão, a verdade, o diabo conhece mais do que nós, sabe? Mas aceitar a verdade, somente eleito é que aceita a verdade. Deixa eu ler só um parágrafozinho aqui, me veio na minha mente aqui, porque começar aqui, lendo aqui, a parte B do parágrafo 33 da mensagem, o véu interior. Só a parte B aqui, para os irmãos verem. É pequeno, mas mesmo assim eu vou ler aqui. Só para os irmãos verem uma coisa, como o título da mensagem aí, ó. Um homem pode viver na igreja professando ser um cristão e tudo mais. Se ele não tiver o germe de vida em si, ficará deitado na ressurreição. Nunca vai levantar. Se ele não tiver a vida de Deus nele, ele vai deitar e ficar. Mas se ele tem o germe de vida, ele vai levantar. É isso que nós precisamos de entender sobre o novo nascimento. Todo eleito nasce de novo. Você sabe disso. Nenhum eleito vai ficar aqui na terra. Todo eleito recebe a verdade e aceita e vive a verdade. Não é que ele vai virar um santão, mas ele vai viver e as falhas ou aquilo que ele não dá conta, Deus completa tudo, até o final do caminho. Deus é tão bom, sabe? Não só morreu no Calvário, mas tudo que nós não vamos dar conta, Ele vai nos ajudar até chegar lá. Então, deixa eu ler de novo, começar de novo. Um homem pode viver na igreja, professando ser um cristão e tudo mais. Se ele não tiver o germe de vida em si, ficará deitado lá na ressurreição. Mas aquele homem que tem vida, que é nascido de novo, ressuscitará tão certo quanto Jesus ressuscitou dos mortos. Amém. Tem que ressuscitar. Essa vida veio... aqui tem uma reticência aqui. Quer dizer, quem tem a vida... Agora, essa vida, vocês vão notar o seguinte, nós já pregamos muito e a gente tem que voltar atrás. Eu não trouxe a mensagem, mas a mensagem é o sexto selo. Se Jesus não tivesse ido no Calvário, não haveria nada salvo. Nada, nem as pessoas, nem os seres que ficaram com ele, que está na linhagem das estrelas, que você sabe que tudo que está na linhagem das estrelas são humanos. E foi chamado filho de Abraão. Então, toda aquela linhagem é humana. Mas não ia ficar nenhum. Se Deus não viesse e pagasse o preço por nós, tudo ia voltar a átomos e a molécula, não haveria nenhuma criação. Está escrito lá. Tudo que era criado, mesmo que ficou criado, porque nós fomos criados na eternidade, foi para morar nessa terra. E não como foi criado lá, porque
a criação, como nós vamos voltar, eu vou ler Gênesis, que eu falei que eu ia citar, Gênesis capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem. Agora, é por isso que eu disse que Gênesis 1 tem a ver com a criação, mas aquela, no passado, aquela que Deus perguntou para Jó: aonde estavas tu quando as estrelas da alva cantavam antes da fundação do mundo? Aquela criação foi essa criação de Gênesis 1 que ele está falando. Façamos o homem à nossa imagem. E criou Deus o homem à sua imagem. Agora, você já viu onde está escrito na mensagem? Não é essa que é a imagem que Deus criou. Essa aqui é a imagem animal, do animal. A imagem que Deus criou é o homem teofânico. É o filho, a filha que está na teofania. É aquela que ele criou, que está em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 3, o Adão feito carne caiu, não foi em Gênesis 3? Pois é, em Gênesis 5, ele está tão original quanto pode. Gênesis 5. Lá ele não está caído, ele está escrito que quando ele criou o homem, Adão, ele criou macho e fêmea os fez. E os chamou Adão, quer dizer, tanto a mulher quanto o homem tinha o mesmo nome. Você sabe que a noiva tem o mesmo nome do esposo? A noiva é Senhorita Jesus. Ela tem o nome do noivo. Ela tem o nome do esposo. Você está vendo? Lá, Deus, olha aqui, deixa eu voltar aqui para os irmãos. Aqui é uma escola para nós, né? Então vamos aqui em Gênesis 5, só para vocês verem. Gênesis 3, como eu disse, Adão caiu ali e o mundo foi. Hoje nós estamos na situação do mesmo jeito. Gênesis 5 diz assim: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Está vendo? E chamou o seu nome Adão no dia que criou os dois. No dia que criou você também e eu. Porque ele ali só está mostrando Adão, mas ele criou todos os seus seres naquele tempo, lá na eternidade. Tá? E o que nós temos que entender, hoje nós temos esse entendimento, por que Deus fez o que ele fez ali em Gênesis 2 para cá? Porque ele sabia, e a gente não sabia. A gente sabia que havia um diabo, um demônio e tudo mais, mas a gente não sabia que ele tinha caído antes da fundação do mundo. Ninguém sabia. A gente achava assim, a fundação do mundo, a gente pensava, mas quando o mundo começou aqui, Satanás caiu. Não, ele caiu antes que esse mundo começasse. Ele caiu lá naquela criação. E lá foi que caiu um grupo daquelas estrelas, caíram lá. Eu vou mostrar para vocês aqui na mensagem. Foi lá que caiu um grupo. E aquele grupo, quando caiu, mesmo assim, o que Deus fez? Deus criou essa terra perfeita. Deus nunca faz nada imperfeito. Mesmo depois da queda, lá na eternidade, Deus veio e criou esse mundo perfeito. E colocou Adão no mundo perfeito. Adão na carne, no mundo perfeito. Ele sabia, porque Deus não faz a coisa duas vezes, não. Ele faz uma vez só. Ele criou todas as coisas. Agora, o que ele faz é redimir. Como ele está redimindo, através do sangue, a terra, os seus seres, ele está redimindo. Mas lá, ele criou dessa maneira, e sabendo que aquele ser era tão grande, e que ele, dificilmente haveria alguém que podia dominar aquele ser. O que Deus fez? Criou o mundo perfeito. Colocou Adão. Depois uma mulher. Depois uma serpente. Ali tudo já era plano de Deus. E aquela serpente era um ser, um animal.
um ser como animal, como nós somos também. Nós somos mamíferos também, sabe? Mas ela era um animal que podia cruzar com o ser humano. É isso. Aí Apocalipse 12, só para vocês verem Apocalipse 12, ali, dizendo, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Aquela antiga serpente era o corpo o qual o espírito de Satanás ia usar para enganar Eva. Porque ele é espírito, como Deus é espírito, mas Deus é criador, já tinha feito um homem para ter o domínio da terra, que era Adão. Foi Deus que fez Adão. Criou Adão primeiro, depois fez. Então Adão estava ali. Mas Deus também fez a serpente, sabendo que Satanás, a inteligência que ele tinha, ele ia descobrir que aquilo podia fazer para cumprir o que está escrito em Gênesis capítulo 1. Crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Ele já sabia daquela palavra. Então o que ele fez? Ele entrou naquela serpente e enganou Eva. E Deus queria que aquilo acontecesse. Agora alguém pode falar, por que ele queria? Porque ele precisava de colocar todo ser humano na mesma base. Para um grupo aceitar, e todo mundo teria que vir através da palavra. A palavra de Deus foi pregada a toda criatura. Mas uns iam aceitar e outros não iam aceitar. Então, aí você vai para Efésios capítulo 2. Todos nós, pelo nascimento, éramos filhos da ira como os outros também. Todo mundo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, muda a natureza. Por isso que a alma, a natureza ali, a alma é a natureza do espírito. Quando nós viemos aqui, viemos falando mentira. Quando a criança nasce, ela já começa mentirosa, porque ela já começa... Por que é mentirosa? Porque ela já começa a chorar. Ela já vem, já sabendo, porque os animais não vêm assim, os animais já saem cantando e tudo, mas já vem não, chorando, já falando assim, eu estou chegando no mundo que já vou começar a dar mal aqui. Então já vem falando mentira, não está escrito assim? Viemos ao mundo falando mentira e tudo mais, está vendo? Então, por natureza, nós somos filhos da ira, filhos da ira como os outros também, por causa disso. Mas Deus, sabendo disso, o que ele fez? Ele programou a redenção. E a redenção ali foi exatamente para ele fazer com que Satanás fizesse aquilo, porque depois que ele fizesse, aí estava... E aí Satanás pensou, olha, eu vou povoar a terra primeiro. E começou com Caim. E se vocês lerem a Bíblia em Gênesis 3 ali, Gênesis 4, vocês vão notar que quando Sete nasceu, Adão já estava com 130 anos. E a terra já estava povoada o povo de Caim. Caim já era tatara, muitas vezes quando Sete nasceu, para começar a linhagem de Deus. Satanás, através de Caim, já tinha poluído a terra. E é por isso que você vê que é muito mais do lado perdido do que é salvo. Exatamente por causa disso, mas ele pensou, aí eu ganhei terreno, mas Deus queria aquilo. Porque Deus já tinha um plano salvífico, ele ia salvar os seus. E ele já tinha esse plano desde o Velho Testamento. De colocar Adão sendo o primeiro e soprar a vida eterna em Adão e depois matar um cordeiro para Adão, dizendo assim, Adão, a vida minha está em você, você vai morrer, mas eu vou te levantar. Matou um cordeiro, que era o tipo do verdadeiro cordeiro, que era ele mesmo que viria um dia. Ele matou um cordeiro para Adão, soprou a vida eterna em Adão, dizendo assim, Adão, sua carne vai para o pó da terra, mas sua alma está segura. É a mesma coisa hoje. A alma nossa está segura quando você aceita a verdade
e diz hoje: essa mensagem é a pura verdade. Aí sim. Não é só falar do passado, é claro que toda a Bíblia é a verdade, mas quer ver falar hoje. Porque Satanás não fala que a mensagem hoje é a pura verdade. Tudo que é do diabo fala que ela é falsa, mas tudo que é de Deus diz: essa é a pura verdade. Quem é de Deus e quem não é, fala que é falsa. Porque o diabo não pode deixar a pessoa, como eu preguei aqui no domingo, na quinta-feira, mostrando aquelas escrituras ali, quando os demônios chegaram, que viram Jesus, eles prostraram diante dele. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Mas o sacerdote, como eu disse aqui, às vezes o ser humano é pior do que Satanás. Pior do que os demônios, porque os demônios eles prostraram diante de Jesus, sabendo que ele era o Filho de Deus, sabendo que aquela mensagem era verdadeira na hora. E o sacerdote, que devia pregar a verdade, que devia conhecer, chamou ele de Beelzebul. Então, a prova é que o diabo está falando, é claro que a própria Bíblia diz. Eles creem em Jesus, porque eles criam que Jesus era o Filho de Deus. E até estremece. Eles sabem que há um só Deus. E por que o mundo religioso crê em três? E quando o diabo crê só em um? Vocês estão vendo como que é a coisa? Graças a Deus nós temos uma mensagem para nos livrar do diabo. Porque, irmão, não é crer na parte para trás que vai te livrar do diabo, não. A mensagem te livra do diabo hoje. O diabo hoje está interpretando mal a palavra de Deus, e Deus é o seu próprio intérprete. Deus é o próprio intérprete da palavra. E Ele está aqui exatamente para nos tirar de todo engano. E isso começa desde o púlpito, sabe? Nós que temos que mostrar essas verdades. E não deixar e pensar assim: mas se pregar assim o povo vai embora. Eleito não vai embora. Quem não é eleito vai embora, mas quem é eleito não vai embora. E quem é eleito entende a palavra e gosta de ouvir. Por isso, irmão, olha, como nós podemos voltar no Novo Testamento, mesmo em Pedro ali, quando Jesus falou com ele: Pedro, quando você converter, confirma isso a teus irmãos. Agora, irmão, hoje é mais diferente um pouco, porque Pedro não era convertido, porque o Espírito Santo não tinha sido dado ainda. Mas hoje o Espírito Santo já foi dado, já tem 2000 anos. Para quando eu ouvir a verdade, eu me converter. Quer dizer, como é que nós convertemos? Depois que você ouve, você acredita e sabe, isso é a pura verdade. Como a irmã Hatmose fez ali. William Branham, na casa dela, falando sobre os esquilos que tinha sido criado, Deus tinha criado. Não era o William Branham que era criador, Deus criou os esquilos. Ela chega na porta, ele estava na casa dela, chega na porta e diz: irmão Branham, isso não é senão a pura verdade. E o que Deus volta e fala? Porque não foi William Branham que falou, foi Deus que falou. Irmã, porque você falou isso, você pode pedir o que você quiser agora, e vai acontecer. E ela, sendo uma cristã, é isso que eu te falo, porque quem não é cristão, ele gosta só das coisas do mundo. Tá? Ela, como uma cristã, ela tinha uma irmã desde criança. O profeta já tinha orado por ela não sei quantas vezes, e ela era aleijada, andava numa cadeira. Ele já chegou e disse para ela: olha, se você pedir agora pela sua irmã, ela vai levantar da cadeira agora.
Se você é pobre, se você pedir, vai cair $1 milhão aqui, agora para você. Ofereceu tudo da era. Mas no coração dela tinha outro pensamento. Do coração dela subiu um pensamento e diz: eu gostaria tanto que meus filhos fossem salvos. Eu os dou no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, tá? Aquilo já estava no coração dela. Aquilo já era uma predestinação de Deus e tinha que partir da própria mãe, pedir, sabe? E ela não quis dinheiro, não quis cura, mas quis a salvação dos filhos. É uma lição para nós, e às vezes nós não prestamos atenção, achamos, mas é coisas simples. Não é simples não, é uma revelação que nós devemos ter. É isso aí. Não quis nada da era, não quis dinheiro, não quis cura, mas quis a salvação dos seus filhos. Tá? Então, é o que nós precisamos de entender, é isso. Agora, veja aqui, ó, que eu quero ainda voltar aqui. Deixa eu ler as mensagens para os irmãos entender melhor aqui. Sobre a criação. Porque muitas pessoas não sabem sobre a criação. Ali, por exemplo, muitas pessoas hoje, eu já tive em reunião de pastores e tudo mais, às vezes a gente tinha um grupinho aqui, outro ali, e a gente escutava um grupo lá falando: olha, e com quem que Deus estava falando? Ali em Gênesis capítulo 1. Aí eles até escutavam, eu lembro disso até em Vitória, um dia que eu estava lá numa reunião. Eu escutei um grupo lá, eu acho que ele estava falando com os anjos. Aí eu pensei, se eu estivesse lá junto, eu ia, mas só que eu estava em outro grupo, né? Estava falando com os anjos. Mas você não nota que anjo não tem nada a ver com o corpo humano? Deus estava falando com seres à semelhança dele, que ele criou o filho. Façamos o homem a nossa. Está vendo? Aí a pessoa fala, tá vendo? Tava falando, existe uma doutrina aí que Deus tem um filho eterno. Você sabe que saiu uma doutrina da mensagem aí de dois deuses, né? Que Deus tem um filho eterno, né? Um filho. Deus não tem filho eterno. Deus é o próprio Deus eterno que se tornou carne e habitou entre nós. Não é, sabe? Mas lá ele diz: façamos o homem a nossa imagem. E criou Deus o homem à sua imagem. Agora, qual é a imagem de Deus? Melquisedeque. Esse Melquisedeque foi a criação dele. Ele criou ele primeiro para criar os filhos na imagem dele, porque ele não tinha uma imagem. Deus é espírito que enche os céus e a terra. Mas quando ele criou a si mesmo, Melquisedeque, então ele criou os filhos na mesma imagem dele. Na mesma imagem, ele criou os filhos. E aí, é o que está escrito ali, quer dizer, primeiro era rei de justiça. O que é rei de justiça? Aquele espírito que pairava sobre a face das águas. Rei de justiça. Depois, rei de paz. Quem é rei de paz? Melquisedeque. E depois, rei dos reis e senhor dos senhores. Quem é esse? Jesus Cristo. O mesmo Deus. O mesmo. Deixa eu ler porque às vezes vocês às vezes está até cansado de ouvir, mas tem pessoas através da internet que precisa de ouvir, né? Então vamos aqui. Cristo é revelado em sua própria palavra, aqui, 139, escute bem. Agora, eu simplesmente desejo vos deixar ver algo pequeno aqui, se vocês esperarem isto. Observem, quando Jesus foi manifestado no Velho Testamento, como cremos nisso? Quando Jesus foi manifestado no Velho Testamento, como cremos nisso? Agora, vocês pregadores lá fora, vocês podem discutir isso, façam o que vocês desejarem, mas estou falando o que eu penso. Veio? Quando Jesus foi manifestado em teofania no Velho Testamento, na pessoa de Melquisedeque, porque Melquisedeque era o próprio Jesus, só que não tinha um nome ainda, porque para ele receber um nome, ele tinha que se tornar carne.
E é por isso que ele, tanto lá, aquele mesmo ser que já tinha sido criado, quando Adão estava na terra, aquele ser já estava lá e não pôde perdoar Adão, mas pôde dar a parte dele a Adão. Mas quando ele veio em carne, ele já podia perdoar. Deus perdoa nós através de Cristo, através do sacrifício. Ninguém recebe perdão diretamente do Espírito, porque o Espírito não perdoava, porque ele é juiz. Mas o que ele fez? Ele foi jurado, foi advogado e juiz. Ele morreu no nosso lugar, ele foi jurado. Mas ele também foi advogado, ele é advogado ainda, para nos salvar. Então diz aqui, ó. Quando Jesus foi manifesto em teofania no Velho Testamento, na pessoa de Melquisedeque, não um sacerdócio, mas a pessoa, o homem, o que era um homem, ele levou pão, em Gênesis 14, ele levou pão para Abraão na mão, e uma bandeja de vinho e pão. Melquisedeque. É tanto, irmãos, a única coisa, diferença que tem da teofania lá para nós aqui, é que a teofania não come, mas é um ser. As mulheres são perfeitas mulheres, os homens são perfeitos homens. Não fica velho, ninguém fica velho. Mas ali não era o que Deus queria. Deus queria que através daquela estrutura ele criasse um mundo aqui e colocasse esse homem aqui na terra para comer e beber eternamente. E que era para ter acontecido lá em Gênesis. Mas porque o pecado tinha acontecido lá no céu, então o que Deus fez? Deus programou isso e cumpriu exatamente da maneira dele. E Satanás não descobriu nada. Porque se ele descobrisse, ele não tinha entrado na serpente e feito aquilo. Mas quando ele fez, estava terminado. Aí pronto. Fez, está feito. Mas Deus já tinha outro plano. Falou assim, daqui 4.000 anos eu vou te derrubar. Ele só poderia derrubar o diabo na criação. O que ele fez? Você entrou numa serpente e trouxe filho por uma lei ao contrário. Eu vou te derrubar e provar que eu vou criar os meus filhos pela palavra. E para fazer isso, o que ele fez? Criou um filho, quer dizer, criou um corpo em Maria, e Satanás não podia fazer aquilo. Aí derrubou ele naquilo. E que aquele que foi criado podia derramar o sangue porque ele era perfeito. E Satanás não tem nenhuma perfeição. Judas, na verdade, foi na cruz, morreu, mas não podia perdoar ninguém. Porque o espírito dele, o sangue dele não valia, que o sangue dele tinha vindo pelos séculos. Mas Jesus veio pela criação. Aquele sangue é perfeito, era e é perfeito até hoje. Pagou o preço por cada um de nós. Então, por isso que ele está falando assim. Aí deixa eu continuar aqui, lendo aqui. Veio, pois este homem ainda não havia nascido, mas ele estava em uma teofania. Então ele não tinha pai nem mãe, ele era Deus, ele mesmo. Ele estava manifestado na forma de um homem chamado rei de Salém, o qual é rei de paz, quer dizer, rei de justiça. Veio, ele era Melquisedeque, ele não tinha pai nem mãe, princípio de dias nem fim de vida. Veio, era Jesus em teofania na forma de um homem. Poderia você entender isso, aquilo? Está vendo? Era o próprio Jesus nas 3 manifestações, 3 etapas. Como é Pai, Filho, Espírito Santo, a mesma coisa. Pai é o Criador, não é isso? Filho é o que nos redimiu. Espírito Santo é o que mora em nós. Está vendo?
São 3 manifestações do mesmo Deus. Então, aquele rei de justiça criou o mundo. Pairava sobre as águas, era o Espírito. Depois ele apareceu com Melquisedeque, já encontrando com o nosso pai Abraão. Porque a promessa foi dada a Abraão, a promessa de um pacto incondicional, sabe? Porque o outro, com Adão, era com condição. Se você viver a palavra, tá, tudo bem. Mas com Abraão Abraão, você é meu. Se você errar, eu te perdoo. Então a semente de Abraão está na mesma linha. Deus sabe que nós erramos. Mas Ele nos perdoa desde que você esteja na palavra. Desde que você já nasceu de novo, desde que você já tem o Espírito dele em você, o que nós temos, porque esse Espírito é que guia, ele é o guia, ele guia. Quando eu vou fazer o que eu faço, logo vem um arrependimento, e se eu vou fazer e demora um pouquinho, ele avisa lá, não faz não, porque está errado. O espírito do diabo é o contrário, o diabo, ele faz o contrário, ele faz, chega na mente, programa. Eu podia fazer aquilo, podia, então amanhã mais, daqui um pouco faço. Mas Deus não deixa, Ele não dá prazo assim não, é rápido. Logo Ele avisa, ou então se fizer Ele avisa, isso não devia ser feito, tá? Então, mas o diabo não, o diabo programa. Você está vendo a juventude morrer aí? É o programa do diabo. Aparece um trem, uma coisa, aí programa, daqui um pouco aquele programa passa para outro, daqui um pouco aquele programa do diabo está enforcando. Quer dizer, o próprio diabo põe na mente daquele rapaz ou daquela moça, daqui um pouco está enforcado. Quando Deus não faz isso. Deus não quer que ninguém morre, Deus quer que eu e você vive. E para viver, está aqui a verdade aqui, ó. Então ele foi feito verdadeiramente carne humana e habitou no nosso meio, na pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo, nascido da Virgem Maria. Você está vendo como que é o programa de Deus? É por isso que às vezes a gente pensa, mas está demorando tanto, mas para Deus nada demora. Só para ele vir, para derrubar o diabo, demorou 4.000 anos. Desde Gênesis até Jesus vir, foi 4.000 anos. Mas ele pensou, agora chegou a hora. E chegou a hora, derrubou Satanás na cruz e disse, está consumado. Quer dizer, tudo que eu tinha que fazer, fiz. Todo eleito para trás e para frente está salvo. Por isso que aquilo que Jesus fez, a parte está aqui agora para mim e para você, ó. 7 trovões revelado a mim e a você. E quem não crê já está condenado. Hoje. Você viu a dificuldade que é para crer na mensagem, mas o eleito não tem dificuldade. Não tem. Eleito não tem. Quem não é, tem e vai ter. E continuar tendo. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu disse que, falando sobre as estrelas, né? Todo mundo já sabe, você já leu o livro de Jó, falando assim, aquelas estrelas que cantavam alegremente, antes da fundação do mundo. Ali, Deus estava falando assim, Jó, como homem, eu quero que você me diz aonde você estava antes de você se tornar carne aqui. Está vendo? É isso que ele estava perguntando para Jó. Quando as estrelas cantavam alegremente. E por que Satanás é uma estrela também? Isaías 14, você vê que ele é uma estrela? E uma das maiores estrelas. Jesus é uma estrela, porque ele também faz parte. Ele é o primeiro, você viu que ele é o primeiro? Ele é filho de Abraão também, na linhagem aqui. Então, olha aqui, deixa eu começar, eu falei 78, mas deixa eu começar aqui no 76, diz, aliás, 77.
Quem é a brilhante estrela da manhã? Jesus de Nazaré, o mais brilhante que já viveu em carne humana. Ele é a brilhante estrela da manhã, e ele é a semente de Abraão que veio através de Isaac. E nós estamos mortos em Cristo e tomamos a semente de Abraão, somos herdeiros de acordo com a promessa. Vocês notaram aqui como que é a coisa? Agora, lá em Isaías 14 diz assim, que aquela estrela da manhã, filha da alva. Satanás é uma estrela da manhã, filha da alva, porque a estrela da alva é Jesus. Mas quem criou aquele ser? Foi Jesus. Jesus é Deus. Então, Satanás também foi chamada de estrela da manhã. Tem até umas músicas aí que falam sobre adorando a estrela da manhã, conforme o ritmo, conforme está adorando exatamente a outra, sabe? Então, vamos aqui agora. Então, as estrelas do céu representavam os espíritos dos homens aqui. E quando o dragão vermelho, Roma, sob sua perseguição, abraçou 2 terços, ou melhor, em 1 terço das estrelas, e as lançou para baixo, aquilo foi na crucificação de nosso Senhor Jesus, quando eles o rejeitaram, e o lançaram para fora, e não tiveram nada a ver com ele. Ali estava aquela terça parte das estrelas angelicais, os seres angelicais. Deixa eu ver até onde eu anotei, acho que é só essa mesma aqui, deixa eu ver. 78. Então, agora eu vou aqui agora, escute bem aqui, agora vocês vão entender melhor ainda agora. 88. Ali os anjos, escute bem, e Deus, e o Espírito que une com Deus é um Espírito. Isto é correto. Agora, o Espírito de Deus que habita na igreja é o Espírito que veio do céu, que Deus conhecia antes da fundação do mundo, que rejeitou a mentira do diabo. Você viu? O eleito já rejeitou a mentira desde lá. E ele não acredita em mentira aqui de jeito nenhum, porque ele já rejeitou ela lá. Quando Satanás contou a mentira lá, o eleito rejeitou. Quando ele conta a mentira aqui, o eleito rejeita. E aceita a verdade. Você viu como que Deus programa as coisas e dá tudo certo? Nada falta. Sabe? Deus só... o diabo não tem Bíblia, mas Deus é a própria palavra, Deus é essa Bíblia. Mas o diabo usa a mesma Bíblia de Deus. Só que Deus já é a própria palavra. E Satanás usa a palavra, mas Deus já é a palavra. Então, porque Deus é a palavra, e os filhos dele também fazem parte da palavra, então encaixa certinho. Não há engano para o eleito exatamente por causa disso. O eleito aceita a verdade, porque Deus já está no eleito. Eu me lembrei, aqui, eu acho que já li essa mensagem aqui, mas eu lembrei de uma parte aqui, deixa eu terminar de ler aqui, onde eu disse aqui, né? Que rejeitou a mentira do diabo, e aquele espírito teve que tomar um corpo de carne para fazer seus testes. Ó. Ele teve que vir em carne como esses outros. Todos eles foram colocados em um jugo de igualdade. Todo mundo tiveram que vir em carne humana para fazer o teste, e o teste é a palavra de Deus. Aceita ou rejeita? Você viu como que é a coisa? Então, por isso que eu disse que hoje nós conhecemos a verdade, tanto as coisinhas que era pregado, como aquilo que nós ainda não sabíamos. Nós sabemos de tudo que aconteceu lá, sabemos como começou em Gênesis, e hoje nós estamos aqui vendo isso claro diante de nós, que a pessoa tem que nascer de novo e tem que ter o Espírito de Deus nele. Tá? Mas eu quero ler depois a mensagem vida. Eu quero ler só um parágrafo, que depois eu quero ler a mensagem, quem é esse Melquisedeque? Saber como é que Deus começou a criação. Então, aqui mensagem vida,
59 a 60. 59 a 60. Mas eu quero ler só uma outra parte aqui. Deixa eu ver qual que eu vou ler aqui. 51. Eu creio que é 51 aqui dessa mensagem vida. Aqui, deixa eu ver se é isso mesmo aqui. 51, né? Mas é por isso que eu não estou encontrando, é que eu estou pegando uma outra mensagem. A mensagem vida está aqui. Por isso que eu não estava encontrando. Deixa eu voltar aqui, 51, dessa mensagem. Aqui, escute bem. Esta é a razão pela qual é totalmente impossível qualquer pessoa ser salva fora do novo nascimento. Impossível uma pessoa ser salva fora do novo nascimento. Porque para você ser um salvo, eu e você tem que receber a vida de Deus, porque tudo ia ser exterminado. Ele veio na cruz, pagou o preço para mim receber a vida dele. E para receber a vida dele, eu tenho que nascer de novo, eu tenho que acreditar, não ser um daqueles que falam assim, bom mestre, o que eu hei de fazer, ou então chegar assim, falando sobre Jesus, sobre Nicodemos mesmo ali, não conhecendo quem era ele. Jesus repreendeu ele na hora. Por quê? Porque ele não estava sabendo nada a respeito da mensagem da hora. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele estava chamando ele de bom mestre. Sabe? Se ele tivesse chegado diante de Jesus, Cordeiro de Deus, na hora, Jesus não falava nada com ele, só ia revelar para ele a verdade. Sabe? Essa é a razão pela qual é totalmente impossível qualquer pessoa ser salva fora do novo nascimento. Porque os homens nascem outra vez do Espírito de Deus e se tornam uma parte de Deus. Recebe uma parte de Deus, porque quando nós recebemos uma parte de Deus, aí nós já não temos mais mistura. É por isso que eu tinha muita aqui anotada aqui, escritura. Nós já não temos mais mistura. Porque se a gente não nascer de novo, nós temos a mistura, porque o sangue foi misturado, sangue de serpente com sangue de Adão foi misturado. E por isso que carne e sangue não herdam o reino do céu. O que vai herdar é exatamente o que Deus vai criar. Deus vai criar um corpo humano com sangue redimido. Através do próprio sangue dele. Nós não vamos ter sangue misturado. Carne e sangue não herdam, mas nós já estamos sendo redimidos desde que aceitamos pelo sangue dele. Amém. E se nós vamos comer e beber, vocês creem que vocês vão comer e beber? Amém. Nós vamos voltar a ser humano, como nós estamos aqui, só que nunca mais vai morrer, nunca mais vai ter problema, porque não vai sair gente com problema daqui para lá, não, vai sair gente sem problema daqui para viver sem problema. Sua existência é eterna como Deus é eterno. Eles nunca poderão perecer. Jesus disse, ninguém pode arrancá-lo de minha mão. Eles são do Pai divino. E não há ninguém que possa tirá-los ou separá-los, pois eles são uma parte de Deus. Torna uma parte de Deus no Novo Testamento. Que antes não. Sabe? É do novo nascimento para frente que nós tornamos uma parte de Deus. Porque aí nós nascemos de novo do Espírito. Nós já nascemos dos nossos pais. E aí vem o caso de nascer de novo, porque nós nascemos do Pai Celestial. O Espírito dele veio sobre nós, então nós nascemos de novo. Para viver eternamente na eternidade, é claro, né? Viver eternamente na eternidade. Deixa eu ler uma escritura aqui, Romanos, mas eu quero ler ainda a mensagem, ainda está faltando 25 minutos a ler. Deixa eu ler aqui em Romanos, do capítulo 7 aqui, só para a gente ver a situação nossa aqui. Eu creio que é do 14, Romanos 7, 14 a 25. Escute bem aqui, vou ler uma porção aqui. 14 a 25.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Que luta, né? Que a carne, o diabo, pende. Você sabe que o diabo ele trabalha na carne, e Deus trabalha no espírito. Lá foi provado isso lá no dia de Ruth. Boaz era o tipo de Cristo, e aquele fulano era o próprio diabo. Quando chegou na hora da decisão ali, Boaz falou assim: olha, Ruth, você vai esperar até amanhã, porque tem um outro aí que ele também está no programa. Aí no outro dia, Boaz falou assim, quando o homem estava passando: ô fulano, o diabo não tem nome mesmo, né? Ô fulano, vem aqui que nós temos que resolver um negócio aqui. Aí quando começou, falou assim: aconteceu isso, Elimeleque morreu, e a esposa dele veio. E aí, quando falou sobre terra, falou: não tem problema, terra é comigo mesmo. Aí foi, mas você tem que suscitar o nome do defunto, e quer dizer, para obter Ruth. Pronto, aí ele falou assim: não, isso vai danar a minha herdade, quer dizer, eu não tenho sangue para isso não, pode ficar para você. E Boaz era o tipo de Cristo, né? Falou terra, está com ele, pois Adão entregou a terra na mão dele. Mas só que a terra foi comprada pelo sangue. E os eleitos foi comprado pelo sangue. Então os eleitos, ele não pode tocar a mão, pode tocar nessa carne, pôr pó da terra e tudo mais, mas na alma do eleito ele não pode tocar. Tá? Então vamos aí, deixa eu ler rapidinho aqui. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com o efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Agora, isso aqui, irmão, não vai pensar que você vai fazer, não. Você vai fazer tudo para não fazer, porque Deus está em você e não deixa, tá? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará desse diabo? Porque o corpo da morte, quem é morte? O diabo, Jesus Cristo. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Quer dizer, não é essa luta não é que, não, eu vou servir a Deus e vou servir o diabo, não. Você tem Deus para não servir o diabo, tá? E quando o diabo vier, você expulsa ele por Deus. Pela palavra: sai de mim, Satanás. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vocês notaram como que o próprio Jesus venceu o diabo exatamente com a palavra? Para provar que não existe outra ferramenta. Essa é a melhor ferramenta que Deus deu para o ser humano. O próprio Deus usou essa ferramenta, a palavra de Deus. E nós estamos aqui para usar a mesma ferramenta, a palavra da hora. Então deixa eu ler. Agora, esse aqui eu quero ler, mas eu quero mostrar para os irmãos aqui como é que Deus começou a criar. A criação, primeiro ele, criando a ele mesmo, tá? Aqui, quem é esse Melquisedeque? Eu vou começar aqui do parágrafo 48. Primeira coisa aqui, que está escrito aqui. Notem, os que têm vida eterna, nesta noite,
estavam com ele e nele e em seu pensamento, antes que alguma vez houvesse um anjo, estrela, querubim ou outra coisa. Esses são eternos, e se você tem vida eterna, vocês sempre foram, não o seu ser aqui, mas a figura, a forma que o Deus infinito. Se ele não é infinito, ele não é Deus. Quer dizer, não essa forma aqui. Você sempre foi na outra forma, tá? É aquilo que não se vê. As coisas que se vê é o que nós estamos vendo, mas aqui nós temos que crer em coisas que nós não viu ainda. Não viu ainda, né? Então, aqui, vou continuar aqui agora. Deixa eu só pegar aqui a 59 aqui agora, tá? Só falando sobre a criação agora. Escute bem aqui, ó, como é que começou. 59. Eu creio que é 59, né? 59? 55 a 57. 55 a 57. Então, tá, vamos aqui. Notem seu atributo. Isso é a criação dele mesmo. Então, o atributo foi primeiramente Deus, o pensamento. Todo o atributo mesmo em um ser, em um ser sem ser expresso. Então, quando ele expressou secundariamente, ele se fez então a palavra. E então a palavra foi feita carne e habitou entre nós. São João 1:1. No princípio era o verbo, então, antes ele pensou e falou a palavra, para vir a existência, né? Notem no princípio, porém antes o eterno. Quer dizer, que parava, era só espírito. Antes o eterno, tá vendo? Notem, no princípio era o verbo. Quando o tempo começou, era a palavra. Porém, antes de que fosse a palavra, era atributo um pensamento. Então foi expressado. No princípio era a expressão a palavra. Agora estamos chegando onde Melquisedeque está. Isso é essa pessoa misteriosa. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Guardem isso aí. Agora, de novo. Notem, seu primeiro ser foi espírito. Por isso que era chamado Rei de Justiça. O primeiro ser de Deus foi espírito. Deus sobrenatural, correto? Vocês estão entendendo, irmão? Amém. O grande eterno, segundo ele, começou a se formar para a carne numa teofania. Viu? Porque ele ia se tornar carne, mas ele se tornou uma teofania primeiro, para depois carne. Né? Vocês notam como que está bem esclarecido? Ó. Então ele disse aqui, ó. Ele começou a se formar para a carne numa teofania, chamada a palavra um corpo. Então este era o estado que ele estava quando ele se encontrou com Abraão. E foi chamado Melquisedeque. Ele estava na forma de teofania. Agora chegaremos a isto e provaremos em uns poucos minutos, o Senhor permitindo. Agora, é até aqui, né, irmão Silas? Agora 59. 57, né? Então tá. Agora a diferença entre ele e você como filho, agora a criação dos seus filhos. Veio, ele era no princípio a palavra um corpo em morfe. Isso está falando aqui na terra já, tá? Ele entrou e viveu nisso na pessoa de Melquisedeque. E então, mais tarde, nunca mais ouvimos de Melquisedeque porque ele se converteu em Jesus Cristo. Viu aqui? Melquisedeque foi o sacerdote, porém se tornou em Jesus Cristo. Agora vocês passaram por isso
porque naquela forma ele sabia todas as coisas. Agora eu vou falar com vocês o que é. Eu recordo até uma vez o irmão Alaí, até quando chegou nessa parte aqui, ele falou assim, mas eu não entendi isso aqui. Aqui está escrito aqui, que ele veio na linha regular de atributo. Primeiro ser eterno, Melquisedeque e depois carne. Nós passamos por isso. A nossa teofania ficou lá e nós viemos na outra parte em carne. Que Jesus conhecia todas as coisas, porque ele veio na linha regular de atributo. Primeiro ser eterno, depois teofania, Melquisedeque e depois carne. Mas nós pulamos a teofania, ela ficou lá. Se este tabernáculo se desfizer, temos uma lá. Ela está lá. Todo eleito tem uma teofania lá. Mas ela não veio aqui, ela ficou lá. Só a teofania de Deus que veio, que era Melquisedeque, se tornou carne e morreu no nosso lugar, para que quando esse aqui se desfizer, nós já temos um lá. E quando a chegar o momento da transformação, aí é que acontece a mudança. Essa mudança já vem diretamente de quem tem Deus. Deus é criador. O eleito tem Deus nele. Se o rapto acontecer e a pessoa estiver viva, esse Deus que está aqui dentro te dá um corpo novo e você sai daqui. Se eu e você já tiver partido e estiver no pó da terra, esse mesmo Deus que você creu desceu para lá. No dia da ressurreição, essa porção de Deus tirará você do pó da terra e você subirá para encontrar com Ele. Está vendo? Daqui um pouquinho eu termino, tá, gente? Deixa eu só continuar lendo mais um pouquinho aqui. Aí você... deixa eu ver onde eu estava lendo aqui. 68? Ainda estava lendo ainda, né? Então diz aqui, ó, Melquisedeque foi sacerdote, porém se tornou Jesus Cristo. Agora vocês passaram por isso, porque naquela forma ele sabia todas as coisas. Vocês nunca puderam saber isto naquela forma ainda. Vocês vieram como Adão e como eu. Vocês se tornaram do atributo à carne para ser tentado. Porém, quando esta vida estiver terminada aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Isto é para onde vamos. Isto é a palavra. Amém. Então podemos olhar atrás e ver o que fizemos. Agora, não entendemos, nunca temos nos tornado a palavra, só nos tornamos homens de carne, não a palavra. A palavra é a teofania, é a criação. Deus falou a palavra e foi criado um corpo para cada um eleito. Então, quando nós saímos dessa aqui, nós vamos para lá. Aquela teofania, por isso que ele está mostrando isso aqui. E parece claramente e faz claro que você nunca será uma palavra, a menos que você haja sido um pensamento no princípio. Isso prova a predestinação de Deus. Você não pode ser a palavra, a menos que seja um pensamento. Vocês tinham que estar no pensamento primeiro. Mas vejam, vocês, a fim de suportar a tentação, vocês tinham que passar pela teofania, tinham que descer aqui em carne para ser tentados pelo pecado. E então, se vocês pecam, todo que o Pai me tem dado virão a mim, e eu o levantarei no último dia. Veio vocês tinham que ser primeiro. E então, vejam, vocês, ele veio na linha regular de atributo. Eu vou continuar aqui. Antes da fundação do mundo, seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. E então disso se fez a palavra. Amém. Vocês estão muito calados, mas vocês estão entendendo? Está vendo? Isso se fez a palavra. A teofania, que podia aparecer e desaparecer. E então ele se fez carne e voltou novamente, ressuscitou
esse mesmo corpo numa condição glorificada. Porém, vocês passaram pela teofania, isso está falando sobre Jesus. Tá vendo? Mas vocês passaram pela teofania e se fizeram homens de carne para ser tentados pelo pecado. E então, se este tabernáculo terrestre for desfeito, temos um esperando. Não temos ainda os corpos. Porém, olha, quando este corpo recebe o Espírito de Deus, a vida imortal dentro de vocês, está vendo? Lança este corpo em sujeição a Deus. Aleluia! Quer dizer, quando Deus está em nós, então esse corpo é lançado em sujeição a Deus. Agora, quem é nascido de Deus não comete pecado, não pode pecar. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ali o tem. Vejam, isto torna seu corpo sujeito em obediência a Deus. Vocês não têm que dizer, se eu tão somente pudesse deixar de beber, se eu tão somente pudesse, apenas entre em Cristo, tudo se vai. Está vendo? Se eu pudesse deixar, não, se você está em Cristo, você está bem. Vejam, veio, porque seu corpo está sujeito ao Espírito, não está mais sujeito às coisas do mundo. Então, estão mortas, seus pecados são sepultados no batismo, e vocês são novas criaturas em Cristo. Seus corpos tornam-se sujeitos ao Espírito, e tratam de viver um tipo correto de vida. Aí ele vai falar assim, como vocês mulheres, que usa short, que usa isso, quer dizer, que corta cabelo e tudo mais. Aí tem um lugar que ele diz, uma filha de Deus, quer dizer, que tem uma teofania lá, ela nunca vai fazer isso aqui depois que ela escuta a verdade. Porque se ela está lá, agora o Deus que criou aquela teofania está dentro da pessoa aqui. Então esse Deus não vai deixar, porque lá ela está lá no lugar certo. E lá as mulheres não cortam cabelo, nunca cortou. Sabe que as mulheres lá têm o cabelo comprido, mesmo na teofania? Você viu que o William Branham, quando chegou lá, ele falou assim, aqui eu tenho meu cabelo. Na terra ele estava deitado sem cabelo, e lá ele passou a mão, o cabelo dele estava novo lá e velho deitado. Está vendo? É a mesma coisa, irmão. Pela graça de Deus, nós estamos caminhando e creio que já está perto de acontecer. Tá? Eu creio que aqui, acho que era a última, né? 167. Não é isso, irmão Cilo? Então tá. Então aqui. Não, 160? Como é que é? Acabou então, né? Então, nós vamos terminar. E Deus abençoa. Depois a gente continua lendo essas outras escrituras, porque as outras escrituras aqui também é importantíssima para nós. É claro, não existe nada que vem de Deus que não é importante, né? Tudo que vem de Deus é bom e muito bom, muito bom. O irmão Kepler está pedindo oração, pois está passando mal. Nós vamos orar por ele. Irmão Toninho está pedindo oração por uma libertação. E eu também quero. Irmão Nazareno pede oração por libertação e cura. Nós vamos orar. Não tem ninguém que não precise de libertação. Todo dia, ninguém vai conseguir ser libertado totalmente enquanto o corpo não for mudado. Só na mudança do corpo. Aí, tudo que é velho fica aqui, tudo que é trapo vai ficar aqui. O paletó velho tem que... Você não vai levar nada do paletó velho. Paletó velho vai ficar aqui, vai entrar num paletó novo para nunca mais trocar. Amém? Amém. Vamos se colocar em pé. Deus abençoa. Deus abençoa a todos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Senhor Deus,
Aqui está esse pedido de oração, o irmão Kepler, Senhor. Ele está pedindo oração porque ele não está passando bem. Senhor, ajuda o irmão. Pai, dá a ele saúde, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, o irmão Toninho está pedindo também oração por uma libertação. Nós incluímos todos, Senhor. Nós precisamos de libertação também, Senhor. Ajuda nós a sair daqui libertados de todas as coisas que nós fazemos que contraria a tua vontade. Irmão Nazareno pede oração por libertação e cura. Senhor, nós também pedimos por ele, Pai, e a sua família. Pai, dá a ele libertação e cura, Senhor. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, é que nós te pedimos todas essas coisas. Senhor, dá-nos também uma semana abençoada. Ajuda os irmãos, Senhor, toda a família. Ajuda, Senhor, as irmãs que têm filhos pequenos. Pai, ajuda elas em casa, em todos os lugares onde estiver andando, Senhor. Essas crianças, jovens, todos que estudam também, Senhor. Meu Deus, ajuda eles nessas escolas. Tanta coisa que acontece, Senhor. Guarda eles no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, leva-nos em paz e dá-nos uma noite abençoada. Na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.